Fala pessoal, que saudades que eu estou de vocês. Agora vocês vão ter que me aguentar aqui pelas videoaulas, hein? Então bora lá? Essa aula, ela corresponde ao primeiro módulo do livro 3, módulo 19. Nós vamos falar sobre a Revolução Francesa. Tudo bem? Bora lá então, pessoal. Passar os slides. Então, para a gente começar a falar sobre a Revolução Francesa, eu queria apresentar alguns personagens importantes aí dentro desse contexto histórico, tá? Então, o primeiro personagem é o Luís XVI, ele é o governante, né, o rei da França nesse período. A esposa dele, a Maria Antonieta, que também ela vai ter uma participação importante para vocês entenderem aí a revolta da população dentro desse marco histórico. Nós temos o Maximilien Robespierre, que é o líder da Revolução Francesa, ele que vai liderar ali os jacobinos no processo revolucionário. E nós temos também o Napoleão Bonaparte, que ele é importante nesse período, né? Ele é o líder militar que inicialmente estava defendendo o absolutismo, depois ele se apaixona pelas ideias revolucionárias, ele passa a lutar do lado dos revolucionários e futuramente nós vamos falar do Império Napoleônico, né? Porque ele vai acabar subindo no poder e se tornando imperador da França, tá? Esses são os principais personagens. Então, o que nós vamos ver na aula de hoje? Nós vamos ver os fatores, o que levou à Revolução Francesa, tá bom? Então, vamos lá. Essa imagem, ela mostra um pouquinho da sociedade francesa, que a gente chama de sociedade estamental. Então, como vocês podem ver aqui, ó, a sociedade ela é dividida em 3 estamentos, o que nós chamamos de primeiro estado, que é o topo da pirâmide, o segundo estado e o terceiro estado, tá? Então, dentro dessa característica, vamos falar um pouquinho sobre sociedade estamental, no caso, a francesa, tá? Então, uma sociedade estamental, pessoal, é aquele tipo de sociedade que não permite ascensão social, não permite mudanças, né? Então, dificilmente o pessoal do terceiro estado sobe para o estado para cima e assim por diante. Então, dentro dessa perspectiva, vamos definir quem faz parte dos 3 estados, né? O primeiro estado é caracterizado pelo clero, nós temos uma grande influência da Igreja Católica nesse período. O segundo estado ele é caracterizado pelo rei e pela nobreza francesa. E o terceiro estado ele é caracterizado pela população. Então, nós definimos aqui como burguesia, os artesãos e os camponeses. Então, por exemplo, apesar da burguesia, dos artesãos e dos camponeses, eles estarem nesse terceiro estado, todos juntos como uma classe social, o que caracteriza eles não é a questão econômica, porque existe uma grande diferença econômica entre a burguesia, os artesãos e os camponeses, né? A grande característica que une eles aqui no terceiro estado é a questão dos privilégios. Então, enquanto o primeiro estado ele tem privilégios e o segundo estado tem privilégios também, como, por exemplo, não pagar impostos, o terceiro estado ele não tem esses privilégios. Então, toda a carga tributária, ou seja, todos os impostos que o povo da França tem que pagar, não era dividido entre os outros 2 estados acima. Então, eles ficavam com toda a carga tributária, eles que sustentavam o primeiro e o segundo estado. Essa palavra sustentar, eu vou trabalhar com ela para vocês nessa imagem. Então, perceba o seguinte, que esse senhor que está aqui abaixado, ele representa o terceiro estado. Então, aqui eu tenho o clero, aqui eu tenho a nobreza. Ou seja, essa aqui é uma charge do período que demonstra exatamente aquela pirâmide estamental que eu estava comentando com vocês anteriormente. Ou seja, o terceiro estado sem privilégios,
sustentava o segundo e o primeiro estado que tinha privilégios, ou seja, os impostos que eram pagos pelo terceiro estado sustentavam o luxo, sustentavam os privilégios desses dois estados acima. Então, esse ponto da sociedade estamental, ele é fundamental para nós entendermos os motivos que levaram à Revolução Francesa. Tudo bem? Então, vamos continuar. Então, vamos para os fatores dessa revolução. Tá? O primeiro grande fator é uma grande crítica ao absolutismo monárquico. Tá? A Revolução Francesa ela é uma revolução iluminista. Ela defende o liberalismo econômico, tá? E o liberalismo político, fruto do iluminismo que nós estudamos, né? Dos autores iluministas que nós estudamos nas apostilas anteriores. Então, basicamente, o Luís XVI, que é o rei da França, ele governava de acordo com a teoria divina dos reis, ou seja, a ideia base aonde o rei ele é visto como um ser divino, ele estava ali, né, como um representante de Deus na Terra, e ele tem todos os poderes nas suas mãos, ele tem o poder absoluto. Então ele representava a famosa frase que nós já estudamos anteriormente do tetravô dele, o Luís XIV, que fala: o Estado sou eu, ou seja, toda a vontade do rei é a vontade do Estado. Ele representa o Estado. Então, uma das grandes críticas da Revolução Francesa era esse poder absoluto que o rei tinha. A França, apesar de ser um Estado moderno, ela tinha resquícios do período feudal. E isso dava muito poder para o Luís XVI. Então, como a Europa ela estava caminhando, principalmente a Inglaterra, para o capitalismo industrial, né? A Revolução Industrial já tinha acontecido na Inglaterra, a França, por manter esse regime absolutista, ela estava em atraso comparado com a Inglaterra. Então, se eu acabo com o sistema absolutista na França, eu, como burguês, eu acabo tendo benefícios com a introdução do capitalismo industrial. Tá? O segundo ponto é justamente a questão econômica, que é o mercantilismo. Tá? Então, como a Revolução ela é baseada no iluminismo, nós temos filósofos como Rousseau, como Voltaire, como Locke, que acabam sustentando a ideologia iluminista dentro da Revolução. Nós temos uma grande crítica ao mercantilismo. Por quê? No mercantilismo, a política econômica que sustentava esse poder absolutista, né, o Estado Nacional, era a intervenção do Estado. Então, basicamente, os burgueses eles não tinham a liberdade econômica necessária para o capitalismo industrial devido a essa intervenção do Estado que acontecia dentro da França. E o que acontecia? Tanto a burguesia quanto o povo, eles eram sobrecarregados de impostos ou de taxas diversas, né? Porque quem trabalhava na agricultura era no sistema de servidão, então os servos também tinham que pagar os seus impostos para poder trabalhar na terra. Então esse sistema acabava barrando o avanço capitalista dentro da França. Então nós temos uma grande influência do liberalismo econômico, no caso ali do Adam Smith, né, da questão da lei da oferta e da procura, do laissez-faire, e a Revolução ela vai acabar fazendo essa transição, né, essa mudança até de faixa de característica mundial, né? Porque até então nós estamos na Idade Moderna, quando ocorre a Revolução Francesa, no ano de 1789, nós temos a transição
da idade moderna para a idade contemporânea, onde se caracteriza o capitalismo industrial e futuramente no século XIX o capitalismo financeiro. Terceiro ponto fundamental para entendermos a revolução, tá? É a questão da sociedade estamental e dos privilégios feudais, tá? Então, quando nós falamos aí de privilégios, pessoal, na sociedade estamental, lá na primeira imagem, né, na primeira slide que eu falei para vocês sobre a divisão social ali na pirâmide estamental, os privilégios que nós falamos, eles não se prendem apenas na questão dos impostos, tá? Uma questão muito importante do privilégio é a questão do nascimento. Eu sempre uso essa explicação, né? Filho de peixe, peixinho é. Ou seja, se eu nascer um nobre, eu me torno um nobre. Se eu nascer um camponês, eu serei um camponês. E assim por diante. Ou seja, esses privilégios que existiam ali, o privilégio da posse de terra e o próprio privilégio do nascimento, eles acabavam não dando perspectiva de vida de ascensão social. Então, as pessoas, se elas são pobres, elas continuam pobres. Se elas são nobres, elas vão ter o conforto e a segurança. Então, na ideia básica do liberalismo e da meritocracia, a gente entra um pouco com essa premissa iluminista para eu acabar com esses privilégios feudais e tudo aquilo que eu conquistar, ele vai ser baseado aí na questão da meritocracia, né, do merecimento. O próximo ponto, aqui. Crise econômica e financeira. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos o último fator da crise que vai levar à revolução, tá? Então, basicamente, nós vamos falar sobre alguns pontos, tá? Nós estudamos já como fator da independência dos Estados Unidos a Guerra dos 7 Anos, tá? Então, só relembrando, na Guerra dos 7 Anos, né, o conflito entre França e Inglaterra, a Inglaterra saiu vencedora, altamente endividada, ela começa a aumentar os impostos para as 13 colônias americanas para tentar recuperar a grana gasta nessa guerra. Agora, vocês imaginem para a França que perdeu. Se a Inglaterra fez isso com as 13 colônias e esse aumento de impostos causou a independência dos Estados Unidos, vocês imaginem na França, que foi o país que perdeu esse conflito. Então, o Luís XVI, ele também vai fazer aumento de impostos ali para a população francesa para recuperar os investimentos que foram gastos nesta guerra. Tá? Dentro desse contexto, a gente ainda tem a independência dos Estados Unidos. Vocês lembram que o Benjamin Franklin percorreu a Europa inteira procurando apoiadores para a independência, e o país que mais apoia é a própria França. Então, mesmo a França endividada, ela tem esse sentimento de revanche contra a Inglaterra, então ele empresta dinheiro para as 13 colônias proclamarem a sua independência e lutarem contra a Inglaterra. Então isso já vai agravar economicamente ali o próprio Estado francês. E para ajudar, né, como se não bastasse tudo isso, a França ela passou por um gravíssimo problema agrícola, tá? Que uma violenta seca vai passar pela França no ano de 1787, que vai acabar arruinando a agricultura, principalmente destruindo as plantações de trigo, que eram extremamente necessárias para a alimentação básica da população francesa, que o alimento básico é o pão. Então, com a falta de abastecimento, começa a faltar os produtos, no caso o pão, né? E lei da oferta e da procura, né, gente? Estamos cansados de ouvir isso. Quando começa a faltar um produto, o preço desse produto, o valor desse produto, ele sobe.
Então, esses fatores, eles vão acabar causando dentro da França um grande sentimento de insatisfação com o governo francês, que vai culminar ali na Revolução Francesa, tá? Não podemos esquecer do lema da Revolução Francesa, que é Liberté, Égalité, Fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. O lema da Revolução Francesa baseado no iluminismo. Ou seja, toda a base ideológica dessa revolução é a filosofia iluminista que nós estudamos anteriormente, tá? E esse iluminismo ele se apegava principalmente nas questões dos privilégios. Então vocês estão vendo a imagem do Palácio de Versalhes, que era um palácio luxuosíssimo, onde vivia a monarquia francesa. Então percebam, por exemplo, no interior do palácio, o luxo, a ostentação que esses nobres viviam, né? Você tem aí, olha só, o quarto do Luís XVI, da Maria Antonieta, todo ele ali banhado a ouro. Então nós temos um contraste muito grande entre o luxo da família real e a condição de vida dessa população que estava passando por grandes dificuldades, tá? O alimento básico, que era o pão, estava faltando. Então, todos esses elementos juntos, eles vão acabar culminando aí na Revolução. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre as características políticas que deram a abertura para o processo revolucionário na França, tá bom? Então, nós fizemos o módulo 19, façam os exercícios referentes a esses módulos. Tudo bem? Valeu, gente. Abração, beijão do Benegas. Tchau, tchau.